a partir apenas de depoimentos testemunhais, e obviamente tivemos uma dificuldade grande, dada a multiplicidade de contradições de pessoas que estavam sendo ouvidas. Desde familiares da Ana Sofia, quando algumas irmãs asseveravam que a Ana Sofia não havia desaparecido naquele intervalo que estava registrado nas câmaras, mas em um outro momento. Contudo, a partir do momento que começamos a avançar nessa investigação, passamos a compreender melhor como se deu essa dinâmica, né? Então, o trabalho pericial foi avançando, aparelhos celulares foram apreendidos, posteriormente descobrimos que existia um outro aparelho celular que não estavam dentro no rol daqueles apreendidos na residência do Tiago. Eis que acabamos por descobrir, a partir da confissão dele, em um segundo interrogatório, que esse aparelho estava escondido lá na residência do seu pai, quando então nós o apreendemos. E a partir também de perícias realizadas nesse aparelho, perícias essas que por sinal chegaram agora na última semana, ficou demonstrado cabalmente o envolvimento dele nessa prática do crime. Então nós temos uma dinâmica que vale evidenciar, que o veículo da sua esposa chegou ao final da tarde à residência dele, pois ela estava retornando do seu local de trabalho. A criança já se encontrava no interior da residência, pois nós temos provas periciais que demonstram que foram calculados justamente a distância que percorre aquela criança em outras imagens que são compatíveis com aquela criança que foi vista do outro lado da calçada, cujas testemunhas asseveraram que era Ana Sofia, e no intervalo apenas de 15 metros entre aquela calçada, o último ponto que a Ana Sofia foi vista na rua, até a residência. Houve uma compatibilidade de tempo que foi calculado pela perícia, demonstrando que aquela criança ela se deslocou e adentrou no imóvel. E pelos seus próprios meios, ela não saiu. Tem imagem entrando e não tem imagem nenhuma dela saindo. Não tem. E as pessoas que lá se encontravam no imóvel, em nenhum momento asseveraram quem seria a pessoa que havia entrado. Então não foi um fantasma, foi uma pessoa. A perícia demonstrou que uma pessoa adentrou naquele imóvel. E ao final da tarde, quando a esposa do Tiago chega à residência, estranhamente o Tiago resolve ter acesso ao carro e colocou o carro de ré na garagem do imóvel, né? Partindo então para o seu trabalho por volta das 18h30, já que ele é porteiro de um dos condomínios, não fez o roteiro tradicional de deslocamento até o condomínio, demorou um pouco a chegar ao seu ponto, e eis que na madrugada, já por volta de 4h30 da manhã, ele começou a ter acesso, fazer acesso à rede mundial de computadores, como se desfazer de um corpo. O fenômeno de decomposição do corpo, quanto tempo o corpo entra em decomposição. Isso quando o momento em que Ana Sofia não havia sido declarada desaparecida por completo. Na verdade, a mãe só veio registrar a ocorrência por volta das 22 horas daquele dia, né? Então, já naquela madrugada, o Tiago já estava fazendo pesquisas na internet sobre essa dinâmica de decomposição de corpo. E no decorrer dos dias, outras consultas foram realizadas por ele sobre a questão das perícias, como é que se dá a perícia, como ocorre a decomposição de um fio de cabelo, né? Vestígios de unhas e cabelos, quanto tempo essas provas desaparecem. Então, isso foram consultas que foram realizadas pelo Tiago. Doutor, existe uma zona assim, de não informação que ela adentra na casa, assim, o ato mesmo ali do assassinato, né? Você não tem como preencher essas peças do quebra-cabeça, né? Foi no quarto, foi no terraço, foi empurrando, foi com uma faca, foi... Se houve violência ou não, questão sexual. Isso? Infelizmente, somente o Tiago poderia dizer isso. Teve a oportunidade de falar, não falou oficialmente a delegacia, não teve essa manifestação de dizer a verdade. Em outros momentos que foi instado a comparecer à delegacia, na última oportunidade, orientou seu advogado para que acompanhasse o seu pai até a delegacia, mas ele iria pelos próprios meios. Ora, seu carro estava apreendido, estava sendo objeto de perícia. Então ele eis que pegou um ônibus, desceu antes do local, da cidade de Solânia, saiu a pé. A família até falou que ele estaria desaparecido, teria adentrado numa mata próxima à universidade. Mentira, pois ele foi visto minutos após, circulando no centro da cidade, inclusive escolhendo pontos de câmeras, inclusive sinalizando, dando tchau para algumas câmeras próximas ao escritório do advogado. Então isso foi um comportamento estranho. E esse que ele se furtou a prestar depoimento no momento que nós iríamos indagar justamente aquele celular que foi encontrado, quais eram os motivos pelos quais aquele celular havia sido escondido. E esse que a perícia avançou.
e descobrimos que o aparelho celular foi formatado várias oportunidades. No momento que ocorreu a busca do imóvel, quando 3 aparelhos foram apreendidos, eis que ele se furtou e escondeu o outro aparelho. Então não entregou à polícia. No entanto, ao se deslocar para o condomínio, ele tratou imediatamente de formatar aquele aparelho celular. Delegado, eu conheço a cidade com a palma da minha mão. Eu tenho casa lá e ando de bicicleta, pedalo por essa região. Onde o Tiago mora, em Roma, para chegar ao trabalho dele no condomínio, ou ele vai pela PB e sobe pela igreja, é um caminho, ou ele vai pela Vocorina, uma estrada de barro, ou ele vai pelo engenho para chegar ao condomínio, são esse acesso. O terceiro acesso seria entrando na universidade e subindo pelo Águas da Serra ali para chegar ao Yes Banana, naquela. Qual foi esse caminho que não era comum desses 5? A estrada de barro. E qual o carro que ele utilizou? Foi da esposa? Quer dizer que ele foi à noite pelo caminho da Vocorina, que é o mais próximo a ele. Já que o carro dele estava apreendido, ele utilizou o carro da esposa para dar fim ao corpo? A apreensão foi depois do acontecimento. Eu quero saber o caminho que ele foi trabalhar. O carro da esposa. Ele foi pelo Vocorina, pelo engenho, pela PB ou pelo Yes Banana, para chegar ao Águas da Serra. Essa informação precisa, o delegado que está à frente da investigação, ele poderá lhe informar exatamente qual for das ruas. O fato é que ele não utilizou a via tradicional, que é aquela que passa pela igreja, para ir para o condomínio, que ele fazia com frequência. Então nós temos um histórico de deslocamento. Mais próximo para ele seria pelo Vocorina, uma estrada de barro. Mas o período chuvoso não era compatível. Né? Então ele se deslocou, então ocorria, o intervalo era de 16 minutos, aproximadamente. No entanto, ele não ocorreu isso. E no retorno dele à sua residência, ele demorou 1h30 para retornar. E mais uma vez não foi pelo caminho tradicional. Ô doutor, quanto a essa questão do corpo, a grande pergunta agora, inclusive nas redes sociais, onde você passa, sim, mas e o corpo, e a menina, cadê? É possível afirmar, vocês conseguem afirmar que Ana Sofia está morta? Ponto. E se ela está, onde estaria esse corpo? Eu queria até completar a pergunta dele, tecnicamente como é que ela está morta, se não existe corpo? Porque temos o caso paralelo de Elisa Samúdio, que não aparece corpo, mas aparece pessoas que ajudaram a matar, a triturar, a jogar para cachorro. No caso dessa menina Ana Sofia, onde é que está o corpo? Ele enterrou, porque sempre se joga agora para o morto. Como é que é a certeza 100% que ela está morta? O conjunto probatório demonstra, pela forma com que ele agiu, que ele seria o assassino da Ana Sofia. Ela não estaria viva. As consultas que ele fez na internet, aí no momento em que ela não estava desaparecida, denota-se isso. Inclusive, as consultas que ele fez logo após o desaparecimento da Ana Sofia, ele vai buscar informações de vários casos em que as crianças, casos que foram noticiados em rede nacional, em que a criança era vítima de violência e em seguida era assassinada e seu corpo ocultado. Inclusive o caso de uma criança do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de bastante repercussão no ano de 2022, da criança Bárbara Vitória, onde a mesma havia sido vítima de violência sexual, foi morta, e eis que o acusado, após a investigação, acabou por cometer suicídio, por enforcamento. Então, dadas essas circunstâncias, nós temos a convicção, pelos elementos probatórios, de que a Ana Sofia não está viva. Gostaríamos muito de termos uma outra convicção, mas dentro dessa dinâmica que nós percebemos do conjunto probatório, é essa convicção que nós temos. E a motivação foi sexual? É uma circunstância que nós estamos considerando seria dessa natureza. Porém, não temos a confissão dele para saber a motivação que levou a fazer isso contra essa criança, Ana Sofia. Doutor, o fato que ela adentrou ao imóvel, não saiu pelos seus próprios meios, e o comportamento do Tiago demonstra que ele está envolvido nessa morte da Ana Sofia. O caso para a polícia dá por encerrado em partes, porque a população dizia onde é que está a Ana Sofia, ou seja, continua a polícia em busca desse corpo incessantemente sem parar. É isso que tem que deixar claro para a população. Sim, sem sombra de dúvidas. Até porque há pouco eu acompanhei um ouvinte falando por que naquelas primeiras oportunidades não realizaram a prisão do Tiago. Por razões óbvias de natureza técnica e jurídica. É necessário termos um fundamento jurídico. Quantos casos a polícia realiza até uma prisão em flagrante e esse, por ocasião da audiência de custódia, é posto em liberdade. Então é necessário que nós tivéssemos algo mais consistente.
E quando obtivemos essa consistência, e eis que em tratativas com o Dr. Jailson, que é o juiz do caso, chegou-se aí à conclusão de que tinha os elementos suficientes para a decretação da prisão. E quando esta ocorreu, infelizmente, o acusado já não se fazia presente, de forma que não foi localizado até então. Doutor, 5 meses nós estamos caminhando para esse caso. Houve um grande empenho da Secretaria de Segurança Pública, uma força-tarefa, o senhor empenhado pessoalmente ao lado da sua equipe, dos demais delegados, só que houve muitas dificuldades aconteceram diante de tudo isso. O porquê dessa dificuldade de se avançar na investigação, tumulto nessa investigação, por que de tudo isso? Olha, é um fenômeno que vai atingir todas as investigações, já se percebe isso com o decorrer do tempo. É o acesso à informação, né? A informação chega de forma muito rápida por uma multiplicidade de instrumentos de mídia, né? Então, uma das dificuldades que nós tivemos justamente são esse denuncismo falso, né? Que chegava nas redes sociais, até mesmo nos canais de comunicação, o Disque 197, o próprio Disque 190, que nos conduziam a uma situação que tinha que ser checada. Então, tanto assim que na fase inicial não afastavam nenhuma possibilidade. E isso obviamente dificultou, retardou, porque por mais que você coloque um efetivo extra, com a situação aqui, solicitamos ao delegado-geral o envio de uma equipe para auxiliar aquela que já aposta por nós para presidir a investigação, ainda assim nós tínhamos uma quantidade monstruosa de informações que chegavam através dessas denúncias que tinham que ser checadas uma por uma, né? Sem falar outras situações em que, infelizmente, alguns profissionais acabavam, de certa forma, atrapalhando, trazendo videntes, trazendo pessoas que queriam induzir até a própria família da Ana Sofia a ir aos locais para saber se o corpo estava ocultado e tal, e indagavam aos profissionais da segurança pública, exigindo uma energia para dar esse feedback à imprensa, né? Toda denúncia que chegava e era veiculada nas redes sociais, esperava-se, a mídia esperava, a sociedade esperava um feedback da segurança pública para saber se efetivamente aquele fato ocorreu ou não. Então, é uma situação que realmente trouxe uma dificuldade maior. Ô, doutor Luciano, eu acompanhei, eu não sou repórter da área policial, mas eu acompanhei, eu faço a meia-culpa da imprensa e desse fenômeno agora que todo mundo é da imprensa. O cara pega um celular, tem o Instagram e começa a plantar o terror. Olha só, siga meu raciocínio, o senhor pode fazer a crítica aqui, olhando no olho. Eu acompanhei aqui. Primeiro se especulou que a mãe de Ana Sofia, eu não vou usar o termo aqui para não machucar, mas vulgarizou a mãe de Ana Sofia, disse que ela não podia ser, ela que tinha vendido a menina, e plantou pressão nessa mãe, e tome, rotular, pichar, depois vai para outro lado, fala uma história, aí agora durante a investigação a polícia sempre preocupado em trazer a informação oficial, mas a especulação de meter o dedo na professora, de pichar, de perder emprego, e depois acusa não sei quem, a filha, depois tem uma tese, isso atrapalha a polícia, a imprensa. Quando eu falo imprensa, a oficial, e também esse fenômeno do Instagram, do cara que acha que é blogueiro, do outro que pega o microfone e quer ser mais do que polícia, quer dar a resposta para a sociedade, mas não é resposta, que é muito fácil dizer, prende como o ouvinte fez a intervenção. Por que não prenderam o Tiago? Porque não pode prender, polícia não pode prender. Quem acha tem que ter provas, tem que ter essa explicação. O senhor acha que esse conjunto atrapalhou a investigação? Sim, sem sombra de dúvidas. Olha, basta frisar que havia um veiculado de que já se sabia, ainda no domingo, já se sabia que aquele corpo pertencia ao Tiago. Já tinha certeza disso? Não. Eu estava sendo interpelado por jornalistas, né? Blogueiros de toda a natureza. E eu disse, olha, eu não tenho essa informação. Essa informação eu só terei e poderei via público quando efetivamente eu receber o laudo pericial. Mantive contato com as perícias. Não, o laudo não foi confeccionado. Então, se não foi confeccionado, não existe essa informação oficialmente, né? A perita do exame tanatoscópico disse, olha, está chegando para mim, eu estou com o corpo aqui aberto. Eu estou tentando aqui. Essa perícia feita em corpos em decomposição requer mais tempo. Isso atrapalha a investigação durante o curso? Entendeu? Então, essa fase, estou só explicando essa fase final, como dificulta essa troca de informações, essas informações vão chegando. Ainda bem que confirmaram que, de fato, aquela
especulação de que seria o corpo do Tiago, se confirmou. Senão, poderia estar induzindo a uma outra situação. Então, no decorrer da investigação, também. Então, as pessoas chegavam com as mais variadas hipóteses do que teria acontecido, inclusive colocando pessoas que... Pessoas de São Paulo também tinha, né? Isso também. Uma E senhora vendeu que o doava... corpo. Uma senhora que chegou a doar roupas, a Ana Sofia, então foi consultar tudo isso. Houve a especulação que seria, a criança teria ido para São Paulo, estaria lá em São Paulo. Houve situação em que a criança teria sido abusada dentro de um prostíbulo. Teve uma história de que estava numa moto e as pessoas já estavam perseguindo esse homem na moto, né? Também. Nós estivemos numa residência, inclusive o próprio Bruno me ligou durante a madrugada, disse: doutor, acharam o corpo? Eu disse: não, nós encontramos uma cabeça de um animal no quintal de uma residência. No momento até nós achávamos, porque... Que é cultura de interior enterrado, né? Isso, consumiu lá dentro. Ou o cachorro que morre. Não, então ali eles consumiram uma carne de porco e acabaram enterrando um animal, enterraram aquela cabeça. E quando eu estive lá no amanhecer do dia, logo a equipe teve vasculhada na madrugada, eu estive novamente, estava lá, os cidadãos estavam lá. Né? Aí eu disse: rapaz, o que danado aquele ali? Não, doutor, a gente comeu um porco e enterrou a cabeça ali. Mas no próprio quintal, estava lá. Então, mas nós tivemos que checar essa informação. Os mandados de busca saíram. Nós fomos para os pontos onde esse pessoal frequentava um bar, que seria um ambiente só para maiores. Então, nós tivemos que fazer uma busca nesse local. Então, gastou-se uma energia muito grande. A imprensa acompanhou isso. Por quê? Havia possibilidade, porque diante de uma denúncia, nós obtivemos o depoimento de uma pessoa, de um adolescente, que depois descobrimos que ela estava sob efeito de afetaminas. Então, ela não estava dentro de si falando, então estava tendo seus devaneios, mas foi uma situação que exigiu uma energia muito grande dentro dessa investigação para saber se efetivamente ela estava tendo um devaneio ou na verdade era aquilo mesmo. Então tivemos que checar tudo isso. Então esse caminhar foi muito desgastante, né? Porém, e sobretudo nos traz dentro dessa, por mais que todos os profissionais que estão aí nesse caminhar já têm uma experiência em outras investigações, o próprio Dr. Aldroville, que participou do caso de Fernanda Ellen, Dr. Diógenes Fernandes, nós tivemos N casos, o próprio caso daquele padre que foi assassinado lá em Borborema há alguns anos. Eu estive presente no local, na cena daquele crime. Então, são casos que foram elucidados. Então, mostra justamente a capacidade que nós profissionais da segurança pública nós temos. E sem falar da energia que foi desprendida pelo Corpo de Bombeiros, né? Com a expertise que lhe é peculiar, com as técnicas que dispõe, com os equipamentos, com drone, com cachorros, fizeram uma varredura enorme naquela área. O proprietário daquele açude, né? que ele compreendeu aquela situação, mesmo causando-lhe um prejuízo, ele acabou por ceder e disse: não, vamos fazer o esvaziamento do açude. Porque haveria uma possibilidade da criança, naquele primeiro momento, estar ali, de ser afogado ou algo do gênero. O doutor Luciano, agora com a elucidação da morte do Tiago, a polícia pode ficar mais à vontade, inclusive, para colher depoimentos da mulher e da babá, que agora não estarão mais sob coação? Olha, Fernando Braz, a polícia sempre esteve à vontade para desenvolver o seu trabalho de investigação. Trabalho de investigação. O que nós temos são muitas contradições, né, em depoimentos, até dos próprios familiares de Ana Sofia. Ora, se você colocar os depoimentos que foram obtidos, você observa muitas contradições, pontos, e às vezes até a questão de não ter um conhecimento, um controle sobre aquela criança. Entendi. A criança de 8 anos, apesar de ser uma comunidade de interior, uma criança de 8 anos que ficava rodando ali os bairros. As imagens mostram que naquela manhã a criança usou várias roupas, então se deslocava, atravessava uma avenida. Quem hoje... Mas trocava de roupa onde? Em casa? Em casa. Porque ela foi vista em imagens com várias roupas. Num determinado horário estava com uma roupinha, depois estava com outra roupinha, atravessava a BR para comprar um lanche naquela mesma manhã. A dinâmica. Então, uma menina feliz, saudável, mas veja aquela falta de controle que se tinha. Então, a gente está falando com uma criança de 8 anos de idade, né? Então, hoje foge a razoabilidade você deixar uma criança, por mais que seja de interior, com a sua liberdade toda. Então, tudo isso nos trouxe também um problema, que nós tentávamos saber para onde ela foi, quem são essas pessoas. Lembra do vizinho? Nós interpelamos o vizinho, trouxemos, não, quem é esse vizinho, quem é a pessoa, mora sozinho com a filha frequenta. Então nós temos, mas tudo com responsabilidade. Em que pese alguns curiosos que estão aí tentando explorar as reportagens em suas mídias, tentar assim, querer induzir a população e apontar os para culpados, que essa exercesse uma pressão sobre a polícia de que a solução estava ali. Mas não é o caso. Ô doutor, esse caso ele é um caso que serve de exemplo, é um caso também que serve de base de estudo para a própria polícia, para também o meio do direito,
Queria que o senhor, na condição de experiente delegado da Polícia Civil, o que é que isso deixa de exemplo para os próximos casos, para a instituição, para aqueles profissionais que participaram? Foi um caso volumoso também do ponto de vista de demanda judicial, várias buscas, várias pessoas ouvidas, um processo volumoso, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A questão é que tem que se batendo, inclusive a determinação do secretário de Segurança, Jean Nunes, já de algum tempo já tem essa determinação. Primeiro, que os casos desaparecidos devem ser tratados pela Delegacia de Homicídios. Não necessariamente que vai resultar no homicídio, mas deve ser tratado com uma equipe especializada. Ao invés de colocar com uma equipe que tem um atendimento eclético, como um distrital, deve-se colocar uma equipe especializada. Então, esse é o primeiro ponto, que é um ponto salutar, né? Você vai ter uma equipe que vai trabalhar em cima disso. Nós temos, a contramão disso, um volume de desaparecidos que assim, nos causa preocupação, pois temos que dar atenção a todos os casos, sem falar dos homicídios também, né? Os outros casos que batem a porta, chegam à delegacia. Então é desafiador atender todas essas demandas, né? Então nós temos outros casos de desaparecimento que nós conseguimos resolvê-los, temos outros que nós não conseguimos resolver. Então são situações que a gente tenta desenvolver um trabalho na busca da localização. Doutor Luciano, eu estava vendo o Anuário da Violência, desaparece muita gente, né, no estado? Brasil anualmente, todo, né? Brasil todo aparece. Não, eu falo de Paraíba também, né? Também. Desaparece. Ou as pessoas às vezes desaparecem por vontade própria. Por vontade, quer sumir, né? Tivemos um caso recente. Eu lembro de uma moça que foi encontrada, até a polícia encontrou ela numa pousada e a família achando que ela tinha sido sequestrada. Não, temos um caso recente em que uma pessoa havia desaparecido, já fazia algum tempo. E eis que a genitora já havia sido explicado a ela de que ele havia desaparecido por vontade própria. Mas eis que procurou o Ministério Público, e fomos instados pelo Ministério Público, né, obviamente dentro do exercício da atribuição, para que nós respondêssemos aquela expediente. E informamos, olha, foi feito contato com ele. Ele tem a sua vida lá no sul do país, ele não quer retornar à residência da mãe, e foi por vontade própria. Então, é uma situação familiar que eles têm lá de desgaste. Então, há essas situações, mas nós temos que checar ponto a ponto esses casos. A partir de agora, a polícia focada em encontrar o corpo de Sofia. Encontrar o corpo de Ana Sofia. Esse foi o delegado Dr. Luciano Soares, superintendente da Polícia Civil da Paraíba, na região do Brejo, do estado da Paraíba. Parabéns à polícia, parabéns, doutor Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço, a Força de Segurança agradece, mas esses parabéns se destinam, são voltados a todos os agentes, em todos os seus cargos e atribuições, que nesse caminhar se desprenderam, perderam noites de sono em busca de uma solução para esse caso Ana Sofia. E obviamente ainda permanece com a preocupação de localizar o corpo dessa criança.